Estamos na Semana da Mobilidade Urbana. Um bom momento para discutirmos o trânsito na cidade de Goiânia e também para falar sobre as diferentes maneiras que as pessoas escolhem para se deslocar pela cidade. Olá! Hoje nós temos muito assunto para debater, já que vamos falar da mobilidade urbana em Goiânia. Bom, e para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Antenor Pinheiro, que é da Comissão Executiva da Associação Nacional de Transportes Públicos Regional Centro-Oeste. Olá, Antenor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E também contamos com o professor Willer Carvalho, que é professor de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, para a gente começar, como vocês classificariam a mobilidade urbana na cidade de Goiânia? Ainda há muitos desafios para que a gente tenha uma qualidade de mobilidade, uma qualidade ao se deslocar pela cidade, seja em qualquer tipo de veículo, de ônibus, de bicicleta, de carro ou a pé. Willer, gostaria que você começasse. Isso não é um privilégio da cidade de Goiânia, é uma realidade nacional e até internacional, o problema da mobilidade, né? A gente tem sérios problemas em todos os setores, em todos os modos de transporte, né? Desde o deslocar a pé até o carro particular, a gente tem aí uma dificuldade muito grande nesse deslocamento entre qualquer ponto da cidade. E, Antenor, como é que você classificaria? É ruim? Muito aquém do desejável, né? É um problema nacional, como diz aqui o professor Willer. Nós estamos experimentando décadas de ausência plena de investimentos na área de transporte, na área de trânsito de uma forma geral. Temos uma cidade que é desenhada e não foge à regra das demais cidades brasileiras, especialmente para a demanda do transporte individual. Chega um momento em que a frota satura o sistema viário, chega um momento em que a acidentalidade provoca de forma evolutiva a morbimortalidade no trânsito, de sorte a elevar a cidade de Goiânia como uma das cidades mais violentas do trânsito no Brasil. E nós então estamos correndo atrás do prejuízo diante dessa luta tão desigual em função desse acúmulo de ausência de investimentos. E quais seriam os principais problemas, professor? E também, de que forma esses problemas interferem na vida dos cidadãos? A gente fala de mobilidade urbana, mas parece uma coisa que às vezes nem interfere tanto assim, dá para levar, dá para manter o seu carro, mesmo com trânsito de 2 horas, ou infelizmente é preciso pegar o ônibus, ou é preciso usar outro meio de transporte. De que forma que esses problemas afetam e quais são esses problemas? Eles afetam, eu acho, no dia a dia das pessoas, né? A qualidade de vida acaba sendo reduzida em função dos longos tempos perdidos dentro do sistema de transporte. A gente hoje tem deslocamentos curtos em que você tem que fazer aí até com mais de 1 hora, 2 horas de deslocamento, que fica pouco razoável para dentro de uma comunidade, né? A gente tem que realmente buscar outras formas de fazer o planejamento dessas cidades, né? As cidades, como o Antenor falou, elas são planejadas hoje de forma equivocada e de forma muito mais a propiciar o veículo do que o ser humano. Se você pegar as áreas públicas da cidade, a gente vai ver que as áreas públicas são muito mais destinadas para veículo do que para as pessoas, né? O que é lastimável e é uma perda total de qualidade de vida para toda a comunidade. Também falta investimento em outros tipos de mobilidade, né? Falta investimento e falta também uma cultura também, né, das pessoas em olhar outros modos de transporte com outros olhares, né? Que a gente tem ainda um culto ao carro, né, ainda infelizmente, que é muito grande e às vezes aquele que usa a bicicleta ele é meio que taxado como o estranho dentro daquele grupo da sociedade, né? Infelizmente a gente tem que fazer essa mudança e tem que realmente mudar também essa política, né? A política nacional ela já vem equivocada, né? Não só dos municípios, dos estados, mas a política federal. A gente vê a priorização do transporte individual com redução de IPI, redução e incentivo, né? Com os créditos, né? Não que eu seja contrário que as pessoas tenham carro, pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que ter o direito a ter o seu veículo próprio, só que as pessoas elas têm que ter também a oportunidade de escolher outros modos de transporte com qualidade. Porque na verdade
não é a questão de ser contra o automóvel. Eu, pessoalmente, acho que todo brasileiro tinha que ter 10 carros, 15 motos. Não é esse o problema. O problema é racionalizar o uso disso, né, no sistema viário. O problema é conceber as políticas de sorte a garantir outras opções de transporte que não, essencialmente, o carro ou a moto. Isso nós estamos atrasados, mas muito mais atrasados que outros países mais pobres do que nós, aqui na América do Sul, na América Latina. Nós ainda temos as calçadas como uma obrigação do proprietário do imóvel. Isso é um absurdo, porque a calçada, tecnicamente, juridicamente falando, ela faz parte da via pública e, como tal, ela deveria merecer a atenção do poder público, não só na sua elaboração, como também na sua implantação e manutenção. Nós ainda temos no imaginário da população que andar de ônibus é coisa de pobre. De bicicleta é coisa que não tem o que fazer, é o esportista, é o rapaz que vai sair no fim de semana com o filho para o lazer. Não, transporte insere a bicicleta como um modal importante, inclusive em cidades de países do terceiro mundo. Se eu for falar de bicicleta na Europa, na Holanda, na América do Norte, no Japão, Singapura, é covardia. Mas aqui, na América do Sul mesmo, nós já temos exemplos que a bicicleta é um fator preponderante, fundamental para as respostas diante da crise de mobilidade. Então nós estamos muito atrasados. E o que nós precisamos é de cada vez mais ousar ocupar os espaços em todas as possibilidades, seja na mídia, seja nos fóruns, para definitivamente sensibilizar os atores políticos para inverter essa matriz de raciocínio, essa ordem descabida que ainda insiste em prevalecer nas políticas de mobilidade do Brasil. O senhor falou das calçadas, as pessoas se esquecem que quando elas descem dos carros, elas também são pedestres, né? E as calçadas de Goiânia, só para começar, são difíceis. Nós fizemos recentemente uma matéria com 2 pessoas que não enxergam e que têm uma dificuldade enorme de conseguir se locomover por causa dos buracos, dos desníveis, da situação calamitosa das calçadas. Se para as pessoas que não têm deficiência física já é um problema, imagine para as pessoas que têm deficiência física e pior, deficiência física visual, né? Quer dizer, elas são penalizadas 2 vezes. Por terem uma deficiência e por não terem um sítio urbano adequado para os seus deslocamentos. Então, nós temos um grave problema aí de inclusão social nas políticas de mobilidade das nossas cidades. É possível mudar? É, basta querer. É só cumprir o que já está na lei. Porque lei nós temos demais, né, professor Willer? Muito. O que nós não temos é a efetivação das leis, é a atitude do governo, nas 3 esferas de governo, para fazer a coisa acontecer. E a população já tem conseguido pensar melhor sobre mobilidade também? Eu acho que as pessoas, todo mundo tem a consciência da dificuldade da mobilidade, né? Mas pensar tecnicamente ou pensar de forma efetiva de como mudar, eu acho que ainda falta um pouco na educação básica, né? Trazer um processo educacional que venha desde a criança, porque ela talvez consiga até mudar mais facilmente o pai do que uma multa, né? Porque a criança, às vezes, ela vê o pai fazendo alguma coisa errada, os pais, e ela já corrige naquele momento, né? A gente tem uma deficiência muito grande nesse processo de educação. O Antenor falou aqui da cidade de Goiânia, que é extremamente violenta, né, no trânsito. Teve um estudo recente que apontou ela como a 6ª capital do país em número de acidente. E isso é um prejuízo para a sociedade muito grande, né? São mais de 2 mortes por minuto no mundo em cima de trânsito, né? Então, isso é uma calamidade para a sociedade. Bom, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos conversando a respeito da mobilidade urbana na cidade de Goiânia. Não saia daí!